O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Pois bem, desde alguns dias atrás que o Evangelho vem falando da despedida de Jesus, né? Sabemos que nós estamos no 6º domingo da Páscoa, a Páscoa que foi a ressurreição de Jesus. Depois da Semana Santa, no primeiro domingo, Jesus ressurgiu, né? Ali foi o primeiro domingo da Páscoa. Hoje nós estamos no 6º, né? Na 6ª semana. Quarta-feira da 6ª semana, né? E no domingo que vem, a igreja já comemora a ascensão de Jesus. Ele subindo para o céu, né? Então Jesus, na última ceia, ele se despedindo dos apóstolos, né? Ele estava dizendo o que era que ia acontecer, né? Que ele iria voltar para o Pai, os discípulos sem compreender nada do que ele estava dizendo, né? Pessoas que ainda eram recém-convertidas estavam aprendendo, né? E ele dando essas instruções, estes ensinamentos, né? Do que iria acontecer, que ele ia voltar para o Pai, né? E o discípulo verdadeiro, o que guarda os mandamentos, como diz lá no Evangelho de domingo que passou, ele deve ficar alegre, não é triste. Nós não devemos ficar tristes, porque o Mestre morreu, né, se entregou ali na cruz. Foi o amor maior, né, que ele mostrou por nós, o ponto central do amor por os irmãos, né? Os ensinamentos, tudo aquilo que ele fez, ele mostrou para nós fazer também, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não tem amor maior do que dar a vida por o irmão, né? Toda vida que a gente tira um tempo para estar com os irmãos, né? Que é nós, os irmãos é nós, né? Na vida espiritual, Deus sendo o Pai, nós somos os irmãos. Toda vida que a gente tira um tempo para ajudar o outro, né? Ajudar em qualquer sentido, às vezes até numa conversa assim, para tirar o outro de um aperreio, de um pensamento negativo, né? Uma depressão, uma ansiedade, a gente mete uma coragem naquela pessoa, né? Então você está retransmitindo aquilo que Jesus ensinou, né? Levar alegria para as pessoas, curar as pessoas, né, os doentes, né? E isso, o mundo de hoje, apesar de muitos não querer saber, mas a gente vê isso acontecer no dia a dia, né? Quando as pessoas passam por tragédias que acabam, aqueles desastres, né, que acaba com muitas vidas, né, destrói as famílias, né? O que as famílias adquiriam no decorrer da vida, né? Então as pessoas se mobilizam para ajudar, né? A gente vê muito isso quando acontece. Então é isso aí, né? Você ter amor por o outro, sentir compaixão e fazer algo, né? E também se existe na nossa comunidade, por onde a gente anda, sempre vai aparecer pessoas precisando da gente, né? E se a gente pode ajudar, fazer algo por essa pessoa, então não podemos negar, né? É difícil porque o mundo de hoje todo mundo passa por aperreio, mas sempre a gente vai poder fazer algo, né? Então Jesus ele estava dando essas instruções, né?
aos discípulos, né, metendo coragem para que eles não ficassem tristes, que ele iria voltar para o Pai, ele iria ser entregue, né, ser traído, ser vendido por 30 moedas de prata por um de seus amigos, né, o Judas Iscariotes, né. Isso aqui foi na última ceia, né, mas que não ficassem tristes, né. Ele ensinou os mandamentos para nós pôr em prática, se a gente quiser ser feliz, né, é ajudar a quem for preciso, até aqueles que não gostam da gente, como ele ainda lavou os pés de Judas Iscariotes, que traiu ele, que vendeu ele, né? Quando ele estava morrendo, ele dizia: perdoa, Pai, eles não sabem o que é que estão fazendo. Era eles matando Jesus na cruz e ele pedindo para Deus perdoar, né? O primeiro mártir da igreja foi o Santo Estevão, né? Que ele fez a mesma coisa, que Deus não castigasse aquelas pessoas que estavam apredejando ele, né? Ele pediu isso, né? E assim os outros também, as pessoas que têm o Espírito Santo, mesmo passando por tribulação, perseguição, provação, as dificuldades e até a morte, mas a pessoa é feliz, né? É bem diferente uma pessoa que tem o Espírito Santo, a morte dele é diferente daquelas que não têm, que não se conforma com a vida delas, a salvação delas está nas coisas do mundo, né? Então ela não quer perder aquilo ali e se torna assim a morte se torna algo assim muito indesejável para ela, né? Ela não vai se conformar. Então quem tem Deus no coração, é claro que é ruim, né? Ninguém quer morrer, porque também a gente tem família, tem pessoas que dependem da gente, né? Ninguém quer morrer, mas é passando por a morte que nós iremos chegar na casa do Pai. Ninguém vai virar pedra de fogo, né? Ninguém vai ficar eterno aqui na terra. Nasceu, viveu, morreu. É isso que Deus deixou, né? Então a morte não é assim para a gente ficar assustado assim a ponto de ficar assim depressivo, com ansiedade, com medo. É uma coisa que nós devemos nos alegrar. Foi o que Jesus disse aqui para os discípulos, né? Ele iria voltar para o Pai, mas em pouco tempo ele iria enviar um defensor, um advogado, que é o Espírito Santo, que está no nosso meio. Se nós abrir as portas do coração, né, para o amor uns para com os outros, né, então o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus na Santíssima Trindade, né, vai trazer essa alegria para nós, né. E a gente, apesar das tribulações, a gente vai permanecer alegre. Então não fiquem tristes, porque eu vou voltar, mas eu vou enviar o defensor, que é o advogado dos cristãos, é o Paráclito. É ele que dá a alegria da pessoa permanecer firme e fiel nessa caminhada, né? Se a gente não tem ele, então a gente vai desistir no meio do caminho, né? A gente lembrando, não estou julgando ninguém, né? O tanto de pessoas que tinha no começo aqui nas celebrações, no texto dos homens, né? E hoje está desse jeito. Nessa semana, domingo, a gente inteirou 7 anos, né? Do texto dos homens, né? O tanto de gente que tinha. Mas eu sei que ali tinha muitas pessoas que era só por curiosidade. Não era assim para permanecer no texto dos homens, era só por curiosidade, para dar mais a gente por aí, né? Então quando a pessoa recebe o chamado de Deus, que o discípulo verdadeiro, ele recebe o chamado de Deus, e Deus envia para Jesus cuidar, que é o bom pastor. Então esse não vai desistir por pouca coisa, né? A gente vai rezar para que a gente permaneça, né? Para que o Espírito permaneça dentro de nós. Então a gente reza todos os dias, né? Não só na igreja. E essa fé, ela não vai morrer assim tão fácil, né? Agora, tribulação, assim, perseguição, momentos difíceis, todos passaram, né? Assim, os apóstolos, o próprio Jesus, os santos, mártires, né? Todos passaram, mas eles não desistiram, né? Quem tem o Espírito Santo fica assim como quem está embriagado, né? A pessoa pode te dar uma bofetada assim
e você não sente nada. Você pede perdão, que Deus perdoe aquela pessoa. Não é um tapa assim não, é como ele disse, se alguém te der uma bofetada na face direita, ofereça a outra. Ou seja, deixa pra lá. Não carece vingar, né? Se alguém mandar você correr 1 quilômetro, assim, obrigado à força, corra 2. Isso quer dizer o perdão. Deus quer que a gente perdoa. Não precisa vingar, porque a vingança, ela não faz parte de Deus. Se a gente tem o Espírito Santo de Deus, então a gente não vai querer a vingança. E sim, vai rezar, pedir a Deus que a pessoa muda de vida, que ela se arrependa daquilo que ela fez, né? E muda de vida e acolha a palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo, né? Então, esse é o advogado que Jesus enviou e que domingo que vem a gente vai comemorar a subida dele para o céu, e no outro domingo a gente vai comemorar essa descida do Espírito Santo, né? Que é o dia de Pentecostes, né? O dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então ele está aqui no meio. Isso é um fato que aconteceu há 2000 anos, quase 2000 anos atrás. É porque a igreja relembra desse tempo, né? Então quem tem esse Espírito Santo não vai desistir, não vai desanimar. Agora as tribulações, as dificuldades, é para você se fortalecer na fé, né? A gente não é nada na vida se a gente passar por provação, né? Você não é nada. Pode prestar atenção em qualquer coisa da vida, né? A não ser que seja uma pessoa malandra por aí, que vier só para fazer o mal nos outros, né? Aquelas pessoas que vierem para dar desgosto, né? Nós somos sal e luz do mundo, devemos dar gosto, né? O sal dá o gosto e a luz é porque ilumina. Então a pessoa que não serve para nada é como aquela árvore que não dá fruto. Ninguém vai nem olhar para ela, né? Já a árvore que dá fruto, que devemos ser nós, os discípulos de Deus, presta atenção. Se você vê um pé de manga, né? O Chiquinho tem lá um pé de manga. Talvez se uma pessoa passar por lá, se não estiver por perto, as pessoas vão jogar pedra, né? Para comer manga, né? Assim é uma pessoa que produz frutos, os frutos bons, né? Os outros vão querer aproveitar de você, né? Daquilo que você faz. E muitos vão jogar pedra, vai ficar falando. Você não deu nada para ela, então vão ficar falando, jogando as pedras, né? Falando por fora. Então nós devemos produzir esses frutos do Espírito Santo, mas também as perseguições, como vai dizer no Evangelho da Manhã. As perseguições vêm junto também, né? Vocês vão chorar, né? Porque eu vou sair, vocês vão chorar. O mundo vai ficar rindo, né? Achando bom. Mas esse choro de vocês tem um tempo de ter um fim, né? A alegria vai vir depois. Então quem tem o Espírito Santo de Deus chora, é claro, né? Tem um momento difícil para a gente superar, para você mostrar que você é o que você está dizendo. Mas no fim vem a alegria, né? Em outra passagem aqui, não sei se é depois, vai dizer que é como uma mulher grávida que vai dar à luz, né? Ela tem aquelas dores de parto, né? Mas depois vem a criança e ali é só alegria. E ele esquece tudo, aquelas dores que passou, né? Assim é nós, cristãos, né? Obedientes a Deus. Passa por esses momentos difíceis, né? De dor, de tribulação, de perseguição, né? Quantas pessoas por aí fazendo pouco da gente, porque a gente ainda permanece rezando, né? Andando para a igreja católica. Mas no fim, se você tiver essa fé na ressurreição de Jesus, você vai ter essa alegria, como aquela mulher que ganhou o filho vai ter, né? Que depois, antes é sofrimento, é dor para ter aquela criança, mas no fim vem a alegria. E não tem nada no mundo que tira, que faz com que aquela mãe separe daquele filho, né? Ela faz tudo por um filho, porque ali é uma alegria muito grande que Deus deu, né? Ela entra até na frente de qualquer coisa para defender o filho. Assim deve ser nós uns com os outros, né? Defender os irmãos e irmãs, e assim estaremos doando a nossa vida para o próximo, né? E assim que iremos ganhar a vida eterna, né?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pois essa semana foi a semana de... A gente rezou aí 7 noites de terça aí por saudoso Marcelino, né? Que Deus acolha a alma dele, que tenha num bom lugar. A gente teve no Juazeiro.